liberou, como é que fala? Ativou gatilhos. Mas tá. Enfim, como o João falou, o curso começa hoje, que é onde a gente vai começar a estudar as coisas que, de certa forma, distinguem a teoria dos conjuntos. É onde a teoria dos conjuntos começa a ter cara de teoria dos conjuntos. Porque, meio assim, não foi o Cantor que inventou conjuntos. Ele só foi o que fez mais barulho na hora de usar. Assim, a ideia de você usar conjuntos para fazer matemática, meio que o Dedekind foi mais influente nisso do que ele. E ambos meio que beberam das ideias do Riemann quando ele foi definir o que era variedade. Era uma definição bem doida, que em algum sentido tinha um cheiro de conjunto lá no meio. Mas a diferença do que o Cantor fez foi a coisa de estudar conjunto. A princípio eram conjuntos de números reais, mas ainda assim conjuntos por conjuntos, e meio que é quase como se fosse uma combinatória de conjuntos infinitos. Que aí o estudo de cardinalidade, essas coisas, sistematizar esse bagulho. E aí esse estudo do infinito e das noções de cardinalidade é o que, se você quiser tentar achar que a história é uma coisa de Marcos bem delineada, onde começa a teoria dos conjuntos? Mais ou menos na parte onde o Cantor começa a estudar a cardinalidade de coisas. Mas enquanto teoria dos conjuntos, enquanto área que estuda a teoria dos conjuntos, não conjuntos como substrato de linguagem para outras teorias. Então, vai começar a estudar cardinalidade. Eu vou passar bem rápido por essa parte de cardinalidade, só o suficiente para motivar o porquê a gente vai definir ordinais e cardinais do jeito que a gente vai fazer. Tá? Então, para a gente, cardinalidade vai ser... Eu vou distinguir as palavras cardinalidade e número cardinal. Elas vão representar coisas diferentes. Então, dois conjuntos A e B. Vou ser até didático. Tem a mesma cardinalidade com cor diferente, olha só. Tem a mesma cardinalidade. Se existir bijeção de A em B. E aí a notação vai ser essa aqui. Então, em certo sentido, eu não estou associando a princípio cardinalidade a número cardinal. Cardinalidade, em certo sentido, aqui está o universo. Imagina que o universo é um conjunto, e aí eu digo que dois conjuntos são equivalentes, e somente se tem uma bijeção entre eles. Então, isso definiria uma relação de equivalência no universo. A cardinalidade, em algum sentido, você pode pensar como sendo a classe de representantes de algum conjunto. Então, qual que é a cardinalidade do conjunto que tem desse conjunto aqui? A cardinalidade desse conjunto é a, abre aspas, coleção, porque não vai ser, coleção de todos os conjuntos que estão em bijeção com ele. O que é o 3? O 3, o 3, em algum sentido, a gente pode pensar como sendo a classe de todas as coisas que tem bijeção com esse conjunto de dedos aqui. E aí, por fatores históricos, em algum momento a gente resolve
representar essa cardinalidade com um símbolo. Mas a ideia é que o símbolo remete à cardinalidade. A cardinalidade pensada enquanto uma classe de coisas, um conjunto de coisas. Essa ideia não é minha, e acho que nem é do Russell, mas o Russell popularizou ela bastante num livro de filosofia matemática dele, que é um jeito de você dar sentido ao que é número, mas você meio que joga a ideia de número fora e pensa no para que o número serve, o número natural. A cardinalidade é isso. Tá? Então, só para formalizar esse negócio que eu falei, proposição, sejam A, B e C conjuntos, primeiro, um conjunto sempre tem a mesma cardinalidade que ele mesmo, porque a função identidade é uma função bijetora. Acabou. Segundo, se A está em bijeção, se A tem a mesma cardinalidade que B, então B tem a mesma cardinalidade que A. Porque a inversa de uma função bijetora é uma bijeção. Acabou. Terceiro, se A tem a mesma cardinalidade que B e B tem a mesma cardinalidade que C, então A tem a mesma cardinalidade que C. Composta de funções bijetoras é bijetora. Portanto, se o universo fosse um conjunto, a gente ia ter uma relação de equivalência bonitinha, sem usar números, mas que permite comparar os tamanhos. Você consegue dizer se tem a mesma cardinalidade ou se não tem. Então você tem, a princípio, uma relação de equivalência aqui. E aí, então, só para colocar aqui, então, observação. Se o universo fosse um conjunto, poderíamos dizer que a cardinalidade de um conjunto X é isso aqui. A gente poderia fazer esse negócio aqui para definir o que é cardinalidade. E, inclusive, isso funcionaria até bem. Tipo, não é completamente... Se você não se apega muito à formalidade, isso não é completamente errado, porque... Vou colocar aqui um exercício for fun. Sejam A e B conjuntos. Vou colocar aqui conjuntos finitos. Mostre que se A e B são disjuntos, então não, vou fazer mais simples ainda, porque como a gente não vai entrar muito a fundo nisso,
Eu vou fazer assim. Desculpa para quem estava copiando, desculpa. Sejam A igual a triângulo quadrado e B igual a... Isso. Eu ia fazer uma versão geral, mas para que gastar tanto tempo enunciando isso se a gente vai fazer do jeito certo? Mas, tipo, pega esses dois conjuntos aqui, assume que são 2 a 2 distintos, tá? Esse aqui é tudo um distinto do outro. Mostre que a cardinalidade de A união B é que aqui eu não tenho uma soma. Como que eu anunciei isso? Eu tinha anunciado de um jeito que era tão prático, eu não precisava me preocupar com definir nada. Não tem que definir, não, porque você quer definir a cardinalidade A, a cardinalidade B, já se igual a cardinalidade B. Isso, mas... É que eu tô, acho que mais preguiçoso do que quando eu escrevi isso, não sei. Cadê? Ah, não, tá, de fato. Tá, de fato. Então... Ah, tá. Tá, entendi. Então... eu quase morri, então... então, assim, eu tô com crédito para estar meio perdido. Então, sejam A e B conjuntos. Vou colocar assim, defina, entre aspas, isso aqui, a soma das cardinalidades como sendo a cardinalidade de A união B. Eu vou fazer assim, A cartesiano 0, união B cartesiano 1, só para garantir que a gente está fazendo uma união disjunta, tá? Eu estou fazendo A cartesiano 0 e B cartesiano 1 para ter certeza que não tem ninguém em comum nessa união aqui, beleza? E 0 é diferente de 1. E o conjunto que tem o 0 é diferente do conjunto, enfim, 0 é diferente de 1, tá ótimo. Então, se a gente define assim... Então, primeiro, mostre que essa soma está bem definida. Mas está bem definida não no sentido de que você vai de fato ter um conjunto, mas se você tem um conjunto A e uma linha que estão em bijeção um com o outro, que tem a mesma cardinalidade, e um B e um B' que tem a mesma cardinalidade, então quando você vai verificar o que seria essa coisa, com A e B, vai ser a mesma coisa que com A' e B'. Então a soma estaria bem definida. Porque a cardinalidade elas comportam bem do cartesiano e planiano, né? Então, isso, ela se comporta bem com essas coisas. Em particular, agora que vem a coisinha, se você faz cardinalidade de... Isso aqui que eu queria, triângulo quadrado mais cardinalidade de bolinha estrela, isso aqui é igual a cardinalidade disso aqui. Então,
Em outras palavras, por mais que isso aqui não vá fazer sentido pelo que eu vou colocar em seguida, isso está só sistematizando o modo como no fundo a gente já faz conta, que é a ideia de que no fundo você está pegando representantes e fazendo as contas. É que a gente acaba já abstraindo isso, mas bem lá quando a gente está na escola, a gente fala, o que é o 3 mais 4? Aí você tem vários exercícios com desenhos, tem 3 maçãs, 4 laranjas, não sei o que, você junta, tem 7 frutas. Então no fundo isso só está pegando as frutas fora e colocando num jeito que Bourbaki aceitaria, entendeu? Alguém com intolerância à frutose. Tá? Mas isso no fundo está só pegando essa mesma ideia e matematizando ela. O problema é o seguinte: proposição, isso aqui é conjunto C e somente C, o X é vazio. Então, quando o X não é vazio, essa porcaria aqui é uma classe, ela não é um conjunto. Eu quase falei classe própria, mas aí eu falei, putz, eu não falei ainda de classe, então ainda dá para evitar, então ainda vou evitar. Então, porque, veja, se X igual a vazio, então essa coisa aqui é essencialmente igual ao conjunto que só tem o vazio. Pois Y está em bijeção com vazio, C e somente C, Y igual a vazio. Então, no fundo, a cardinalidade do vazio, que seria o conjunto de todos os conjuntos que estão em bijeção com o vazio, só tem o vazio. Tudo bem? Agora, se X é diferente de vazio, então é porque existe um xzinho que pertence ao xão. Dado um yzão na classe do x, existe uma bijeção f de x em y em particular se você fizer y' como sendo o yzão sem a fx, você tira o pontinho que corresponde à imagem do xzinho. E aí tá, eu esqueci isso aqui. Fixe Z qualquer. Fixe um Z no universo. Aí agora, se você tem um X diferente do vazio, esse cara tem um elemento, aí você pega alguém na classe, na cardinalidade do X, existe uma objeção aqui para cá, aí você faz isso aqui. O que eu tô fazendo? Tipo, essa aqui é a classe do X. Aí eu vou e pego um Y que está em bijeção com o X. Mas no universo, eu tinha pegado aleatoriamente qualquer cara. Um Zzinho aqui. Agora o que eu estou fazendo estou pegando um novo cara Y' que tem como elemento esse Zzinho. Eu tirei um cara que tinha no Y, acrescentei esse outro aqui. Esse bicho aqui é tal que Y' pertence a esse bagulho. Dá para entender por quê, né? Porque você consegue montar uma nova função que é bijetora
Você só precisa mandar o xzinho, que antes ia no f do x, e faz ali no z. Essa função vai ser bijetora. Tudo bem? Ora, esse zzinho que você pegou pertence à união da cardinalidade, porque ele pertence a alguém que pertence a esse bagulho. Portanto, a união desse bagulho é igual ao universo, porque eu peguei um desgraçado qualquer e mostrei que ele pertence a isso aqui. Então, mas isso aqui não é um conjunto. Qual que é o problema? O problema é que se a cardinalidade do x fosse um conjunto, eu obrigatoriamente poderia considerar a união dele. Então, como eu não posso considerar a união dele, porque dá um absurdo, é porque ele mesmo não pode ser um conjunto. Portanto, absurdo. É que eu falei igual a minha cara também. Não é conjunto. Então, vamos lá, vamos explicar. Agora que está escrito é mais fácil fazer de um jeito linear. Se o x é vazio, cardinalidade do x é um conjunto bonitinho, porque vai ter só o vazio como elemento. Agora, supondo que o x não é vazio, a gente vai mostrar que esse bagulho, cardinalidade do x, não pode ser um conjunto. O jeito usual de você mostrar que uma coisa não pode ser um conjunto é, supondo que aquilo seja, de alguma forma você vai mostrar que o universo existe. Em geral, esse é um dos truques. Então, o que a gente faz para isso? Eu peguei um bagulho... Para mostrar que alguma coisa é um universo, tem que pegar um bagulho qualquer e mostrar que esse bagulho qualquer vai pertencer a essa coisa que eu quero mostrar que é o universo. Tudo bem? Bom, então fixei esse bagulho. Então, se x é diferente de vazio, tem alguém lá dentro. Aí agora, a estratégia vai ser mostrar que a união se a cardinalidade do x fosse um conjunto, a axioma da união me permitiria formar a união desse conjunto. Então, eu vou trabalhar com coisas que pertencem a esse cara. Uma coisa que pertence a esse cara é um y, é um yzão. Mas para pertencer a esse cara, é porque existe uma função bijetora do x para o y. Agora, uma vez que eu tenho isso, se eu fizer y aqui, também eu fiz igual a minha cara, né? Parecia analista escrevendo. Eu pego o y e tiro... Bom, vamos pensar assim. Imagina que o seu x tem... Imagina que o x que a gente pegou era esse cara aqui. X igual a 0, 1, 2. Por exemplo. Ok? Aí um y que mora na cardinalidade do x é alguém que a gente está entre amigos, a gente pode falar, tem 3 elementos. Então, digamos que o y que eu peguei fosse o ABC. Bom, mas tem uma objeção entre eles, já que... Então, existe uma. Pode ser essa aqui. 0 vai no A, 1 vai no B, 2 vai no C. Essa aqui. Beleza? Bom, como é não vazio, a gente elege algum carinha aqui. Vamos supor que a gente elegeu esse carinha como sendo o xzinho. 1. Agora, o nosso y' vai ser igual ao A, mas eu vou tirar a f do x, então eu vou tirar o B. No lugar, eu vou até fazer bem... No lugar do B, eu coloco o elemento qualquer. A coisa qualquer que eu tinha pegado, isso aqui. Então, agora eu tenho um conjunto novo que tem aquela porcaria qualquer como elemento. Isso aqui, como tem uma objeção com o x original, isso pertence a esse bagulho aqui ainda. Só que agora, o zzinho pertence ao y' e o y' pertence
a cardinalidade do x. Portanto, o zzinho pertence a alguém que pertence ao bagulho. Então, o zzinho pertence à união desse negócio. O jeito mais fácil de enxergar isso é pensa na cardinalidade 1. O que seria a cardinalidade das coisas que têm um elemento? Seriam todos os conjuntos unitários. Se você unir essas porras todas, é você tirar as chaves de tudo. Então você ganha o universo de novo. Então o caso mais fácil é com um elemento. Tipo, mas é que com dois você só vai repetir algumas coisas. Tipo, é um universo com redundância, vamos colocar assim. Tá? Mas então tem esse bagulho. Essa coisa só faz sentido estrito se você tiver com o x vazio, tudo bem? Só que isso esconde uma coisa interessante, que você, embora você não tenha os conjuntinhos, não seja um conjunto, você pode tirar daí a ideia de número cardinal. O que poderia ser número cardinal? Porque veja, mesmo nesse caso, você tem só um cara aqui dentro, mas você tem alguém aqui dentro. Isso aqui, enquanto classe, é sempre não vazio, porque é reflexivo, então o próprio cara sempre está lá dentro. Então, apesar de ser ilegal, ainda está ligado. Apesar de ser ilegal, isto abre a possibilidade de, em vez de tratar das próprias cardinalidades, utilizar representantes. A gente pode utilizar representantes para essas coisas. Utilizar representantes. Que no fundo é o que os números funcionam. Quando a gente está fazendo uma conta, a gente não pensa na nossa mente que você está realmente lidando. Quando você faz 3 mais 4, você não imagina que você está fazendo uma operação doida entre classes. Você está pegando todas as coisas que tem 3 elementos, fazendo uma associação com todas as coisas que tem 4 elementos, e aí você faz um bagulho louco lá, uma definição mó estranha, e aí você chega na classe de todas as coisas que tem 7. Não, você pensa com representantes, as coisas funcionam. Então, no fundo, isso aqui é muito bom, porque dá tipo, é como se a gente estivesse repetindo a história. Mas então a ideia é que os números cardinais serão representantes. Então, os números cardinais entram como representantes das cardinalidades. E assim, eu devo ter visto essa sacada de separar, tipo, de aproveitar essa notação que o pessoal em conjuntos não usa para falar de cardinalidade, e aí ainda aproveitar a ideia de número cardinal com a notação que a gente usa. Eu devo ter visto em algum lugar, porque eu achei que essa ideia ficou muito boa. eu só não lembro aonde, mas eu não acho que essa ideia definitivamente não foi minha. Foi em algum livro do Frank, algum bagulho assim, tipo, esse jeito de vender a ideia, de escrever desse jeito. Isso não deve ter sido... Não acredito que tenha sido eu. Mas eu realmente não lembro onde eu vi pela primeira vez. Ficou no folclore da minha mente, assim, alguém fez isso. O problema é como fazer isso, né? Porque a ideia é escolher para cada x no universo
um conjunto que a gente vai denotar assim, que vai pertencer à classe à cardinalidade do X, com as seguintes propriedades. Não, com a seguinte propriedade. Que X vai estar em bijeção com Y, C e somente C. O cara que a gente escolheu para representar a cardinalidade do X é igual ao cara que a gente escolheu para representar a cardinalidade do Y. Então, no fundo, isso aqui está só reescrevendo o que é você ser uma classe de representantes de uma relação de equivalência. Então, dois caras vão ser equivalentes e somente seus representantes deles são iguais. Isso em filosofia, se não me engano, é princípio de Hume, sei lá como é que é a pronúncia desse cara, é H-U-M-E. Mas a ideia é que, seja lá como a gente vai escolher esses conjuntos, eles deveriam satisfazer isso. Aí vem um outro problema. Como que eu vou escolher um bagulho desse para cada conjunto? Isso é um problema, porque a gente não tem um conjunto de todos os conjuntos para fazer algum procedimento que eu possa usar, por exemplo, a axioma da substituição. Eu tenho que fazer algum outro bagulho. E aí números ordinais vão aparecer aí. Mas números ordinais vão ser os caras que a gente vai usar para fazer isso. E aí número cardinal vai ser um tipo específico de ordinal. Mas antes de chegar lá, só vamos ver que em alguns casos isso já está resolvido. Você está incomodado com o quê? Porque aí a gente não concluiria que x igual a y? Não. Porque cardinalidade de x, com as barras, a gente está usando para um conjunto e nas cardinalidades de x. Com o da velha. Então, se isso com x igual a isso com y, qual a diferença entre dizer que x igual a isso? Relação de equivalência módulo. Em Z, 3Z, certo? Z quocientado por 3Z. Isso aqui são as relações, são as classes de restos pela divisão por 3. São os caras que têm resto. Você tem essas. A princípio, você tem essas 3 classes só. Mas você também tem essas classes aqui. Mas você também tem uma porrada. Então, quando você olha sem as barras, quando você olha o 0, 1 e o 2, por exemplo, eles são uma classe de representantes da relação de equivalência ter o mesmo resto na divisão por 3, porque vale a seguinte coisa. Um desgraçado é congruo n módulo 3, C e somente C, o representante da classe desse cara é igual ao representante da classe desse cara. Mas, tipo, se você parar para pensar, você dizer que 2 caras estão na classe do 0, não é você dizer que eles são o 0. Você está dizendo que eles estão na classe do 0. Você dizer que 2 caras estão na classe do 1, não é dizer que ele é o 1. Eles estão na classe do 1. Aqui, talvez o próximo teorema ajude. Eu acho estranho. Vou usar a volta, claro. A volta de x já está pegando um conjunto de 3 elementos. E você está dizendo que x tem a cardinalidade de y, se o módulo de x igual a módulo de y.
Não, eu não estou definindo. Essa não é a definição. A ideia é que a gente vai escolher essa coisa de modo que isso aqui ocorra. Isso aqui é um critério. Tipo, vou colocar assim. Quero. Eu não sei ainda como eu vou escolher, mas quando eu escolher, eu quero que isso aqui aconteça. Isso vai ser uma propriedade da coisa. Eu não estou definindo assim. Ainda assim, você pode fazer, se você está, sei lá, em análise 1, você pode usar isso aqui como sendo uma abreviação disso. Não tem problema. Acontece que aqui a gente vai um pouco mais além, a gente vai, de fato, dar carne para isso. Isso aqui vai... O que vai ser o módulo de X? O módulo de X vai ser um negócio explícito. Porque em muitos textos, no fundo, isso é igual a isso. A cardinalidade do X é pensada como sendo o seu número cardinal. Aqui a gente vai distinguir. O número que representa a cardinalidade vai ser uma coisa bem definida. A gente vai ter uma cara para aquele filho da puta. A gente vai saber quem a gente está xingando. Não vai ser o xingamento, tipo, número cardinal. Não, a gente vai ter, ele vai ter explícito quem é. Melhorou? Hã? Precisão. Porque, e não só isso. Pensa assim. Quando eu falo para vocês, quando eu tentei explicar para vocês aquela ideia de ordinal como sendo classes de representantes de boa ordem, aí eu falei, o supremo é como se estivesse tomando essa união a menos de isomorfismo, fazendo um negócio, é um negócio meio estranho de pensar. Com o ordinal, como a gente vai ter a cara dele, supremo de uma família de ordinais, vai ser a união desses caras. Você ganha a sua ontologia fica simplificada. Você não precisa ficar filosofando muito sobre o sexo dos anjos para saber o que é. Tipo, você tem exatamente a descrição conjuntista daquela coisa. Você tem a descrição dos átomos que estão na molécula. Beleza, aqui está o corpo. Não, você constrói a coisa assim. Então, de um ponto de vista de sistematização, facilita muita coisa. Mas o teorema que eu vou colocar talvez ajude a aceitar isso um pouco, que é assim, se a gente quisesse escolher um número cardinal para o vazio, a classe do vazio, a gente não tem outra escolha que não ser escolher esse cara. Mas tem, assim, para outros casos, a gente poderia escolher outras coisas, mas a gente está num cenário onde a gente está muito de boa. Teorema, se x é finito, então existe um único n pertencente aos naturais, tal que n está em bijeção com x. Em particular, se dois conjuntos são finitos e estão em bijeção, como é único, esse número natural que está associado a ele por esse teorema vai satisfazer isso aqui. Então, os números naturais eles surgem naturalmente como os números cardinais dos conjuntos finitos. Então, eu não quero provar esse teorema. Ele não é difícil. Ele só está bom. Eu vou só dar uma ideia. Só precisa para a unicidade, porque a gente tem essa definição de ser finito. Ser finito pra gente, exatamente. Lembra disso aqui, então prova
relembrar é viver, né? Lembre-se. X é finito, por definição. Se existe algum M que pertence aos naturais, tal que o M, agora a gente já pode usar essa notação, está em bijeção com o X. Então, se ele é finito, já tem pelo menos um. A gente só precisa mostrar que é único. A estratégia é você fazer pela contrapositiva. E aí é até bom que vai aparecer um bagulho que é útil. Então, vai ser indução. É isso. Mas assim, pela contrapositiva, basta mostrar. Não, primeiro vamos simplificar mais algumas coisas. Que, assim, sem perda de generalidade, a gente pode assumir que o X, ele mesmo é um número natural. Porque se o X é finito, está em bijeção com algum número natural. Bom, então finge que o X é um número natural e a gente vai argumentar que, dado um número natural, não existe outro número natural em bijeção com ele. Porque você compõe bijeções e está tudo certo. Tudo bem, né? Tá. Aí agora, depois dessa simplificação, pela contrapositiva, a gente vai mostrar que se M é diferente de N, então não existe. Vamos ser econômicos. Não existe bijeção entre M e N, porque sem o tracinho seria existe, com o tracinho não existe. Tudo bem? Bom, como esse bagulho é boa ordem, se eles são diferentes, podemos supor que um é menor que o outro. Porque a ordem é total em particular, então como são diferentes, um deles é menor. Aí agora, pela primeira vez no curso, espero que minhas costas não doam. Katzensprung. Pulo do gato. Katzensprung. Pulo do gato. A gente vai mostrar que se X está contido propriamente em N, vou usar outra letra. Se eu tenho algum subconjunto próprio de um N natural, então não existe bijeção entre os dois. Isso é um caso, você pode generalizar isso como sendo, no fundo aqui o que a gente vai provar é que se um conjunto é finito, então ele não tem bijeção com nenhum subconjunto próprio. Mais pra frente a gente vai ver que vale a volta. Aí, o engraçado é que a volta usa o axioma da escolha. Mas, enfim. Então, agora que está desse jeito, a gente consegue usar a indução. Porque, tipo, de um jeito bem tranquilo, porque está em termos de um N fixado. Tá? Então, aí aqui agora, indução. Indução em N. Se o N é 0, ok. Porque o 0 é vazio
e vazio não tem subconjuntos próprios. Tudo bem? Não tem subconjuntos próprios. Se ok para N, então para o sucessor também vale. Mas aqui o jeito mais legal é você fazer o passo indutivo pela contrapositiva, que aí você quer mostrar que isso aqui vale, então você vai supor que se não vale para o N+, então você mostra que não vale para o N. Você faz um passo indutivo pela contrapositiva. É uma contrapositiva dentro de uma contrapositiva. Aí, nesse caso, então, suponha... Eu vou fazer um desenho. Vou fazer um desenho. Senão vai tomar muito tempo. Então... Vou colocar aqui, faremos pela contrapositiva. Faremos... Então, aqui, 0, 1, 2, pipipi, TN. Então, esse bagulho é o N, é o sucessor do N. Você conta todo mundo do 0 até o N. Aí a gente vai supor que tem algum subconjunto próprio aqui. Aí alguém aqui vai ficar de fora. Mas esse aqui é o Y, e tem uma bijeção entre eles. Agora eu não lembro de qual lado que fica melhor fazer bijeção. Φ bijeção. Mas acho que o desenho ajuda. É que eu fiz o desenho no texto de análise, eu não fiz o desenho no texto de conjuntos. Eu acho que fica melhor aqui. N mais Y. Então, alguém aqui tem que ficar de fora. Pelo menos alguém aqui tem que ficar de fora. Porque a gente vai supor que tem uma bijeção de um subconjunto próprio. Então, o caso trivial, se a pessoa que está de fora não é o N, ou melhor, é o N, tipo, se o N não pertence... Suponha que pelo menos o N não está aqui, já é subconjunto próprio, ok? E aí a gente tem uma bijeção disso nisso. Se você tem uma função bijetora de um conjunto em outro, e você tira alguém do domínio, a sua restrição ainda é uma bijeção na imagem sem imagem daquele cara, concorda? Eu tenho uma bijeção desse bagulho todo até um subconjunto de seguir. Então, se eu arrancar isso aqui fora, eu agora tenho uma bijeção que sai do N, sem o maisinho, num subconjunto próprio do Y, que era um subconjunto do N agora. Esse subconjunto próprio, como esse N não está, já é um subconjunto do N. Então esse caso é de boa, tudo bem? Mesmo? Você está supondo nesse caso aí também que o φ do N é o N? Sem perda de nadar? Não, eu não estou supondo isso porque eu estou supondo que o N não está no Y aqui. Então ele tem que estar caindo em alguém aqui. Suponha que o N foi no 2. Então, se eu arranco o N daqui e arranco o 2 agora, se eu fizer eu tenho uma bijeção agora do N no Y' definido como sendo o Y sem o 2. E isso aqui, como já não tem o N,
está contido, tá contido propriamente no N. Consigo uma objeção do N num subconjunto próprio. Tudo bem? O outro caso é o caso merda. É quando esse N está no Y. Mas se o N está no Y... Bom, se o N está no Y, primeiro, alguém aqui não pode estar no Y, porque é subconjunto próprio. Só para facilitar a ideia, suponha que seja um 1. O 1 não está no Y. Porque agora eu estou supondo que ele está, que o N está. Bom, mas se ele está, e é uma função bijetora, alguém veio no N. Primeiro caso, dá para você fazer sem supor em casos. No texto está escritinho. Suponha que o N foi no N. Se o N foi no N, arranca esse aqui, agora tem uma função bijetora do N num subconjunto próprio do N. Agora, não, a vida não pode ser tão fácil. Supõe que quem veio no N foi, sei lá, o 2. Fez isso aqui. Bom, mas isso está acontecendo é porque o N, em particular, foi para outro desgraçado. Ele pode ter vindo para cá. Foi para o 0. Certo? Bom, eu quero tirar esse N fora. Rearranja. Tipo, você faz esse 2, a gente quer arrancar esse N fora. Faz esse 2, em vez de vir para cá, você faz ele vir para cá e arranca esse fora. Agora, esse 2 já não tá vindo para cá, vem para cá, o que é ótimo, porque esse vinha para cá, a gente quer tirar ele. Com esse rearranjo, essa coisa agora fica uma bijeção. Então, eu vou pintar de vermelho as coisas que foram jogadas fora. Então, ó, isso aqui já não existe mais, isso aqui já não existe mais. Então, essa função nova que manda todo mundo onde já ia, mas o 2 vai no 0, que era onde o N ia, isso agora é uma função bijetora. Do N, todo mundo menor que N, até um subconjunto próprio do N, porque agora ninguém mais vai nesse aqui, esse cara foi embora. E o 1, que já ninguém ia nele, ninguém continua indo, então é um subconjunto próprio. Eu só não quero escrever isso. Mas o desenho é isso, tudo bem? Então, isso aqui finaliza o pulo do gato, fim do Katzen. E aí agora a gente só precisa verificar que deu certo. Então, por fim, se M é menor do que N, então quando você faz... Então, em particular, então M é um subconjunto próprio do N, pois M mais não pertence a M, mas M mais pertence a N. Tudo bem? Né? Porque lembra, M menor que N é sinônimo de que M pertence a N. Só que como isso aqui não, eu fiz errado, É M, sem maisinho. Pois M pertence a N e o M não pertence a M.
Pronto. É o que a gente precisa ter alguém que está no N que não está no N. E todo mundo que está no M está no N. Isso aqui acontece, isso aqui acontece, e isso aqui acontece. Todo mundo que pertence ao M também pertence ao N. A gente tinha... Se vocês não acreditarem nisso, a gente vai ver daqui a pouco que todo número natural é original. E aí isso vai ser automático. Tá? Mas todo mundo que... Isso aqui acontece, pois... Se X pertence a M, então X pertence a N, já que M pertence a N. Isso aqui a gente vai provar por indução, já. Tudo bem? O nome disso é ser transitivo. Tipo, naturais são transitivos. Então, se M é menor que N, então em particular M é subconjunto próprio do N, então isso aqui se aplica, então não existe bijeção do M para o N, que é o que a gente queria. Acabou. Então, corolário disso, colocar entre aspas, porque é mais uma consequência metalinguística em algum sentido. Os naturais podem ser usados como representantes das cardinalidades de conjuntos finitos. Então, por conta dessa unicidade. Beleza? 8h46, temos tempo. Porque agora a gente entra num novo problema. Beleza, conjuntos finitos, show. E os infinitos, como que a gente faz? Porque a gente quer que isso aqui aconteça. Seja lá como a gente vai definir, isso aqui tem que acontecer para ser uma definição razoável de número. A gente quer que número seja representante de classe de equivalência. Então isso tem que rolar. Tem axioma da escolha, porque o que me parece que duas barras está pegando cada cardinalidade e escolhendo um. Então, em algum sentido sim, em algum sentido não. Porque está no universo. Em algum sentido sim, porque é o que você falou. Eu estou com uma coleção de coisas não vazias, estou escolhendo um em cada. Se o universo fosse um conjunto, eu poderia fazer isso. O problema é que o universo não é. Fudeu. Então, porém, na hora da gente mostrar essa parte, a gente vai definir o que é número ordinal, sem usar axioma da escolha. A gente vai definir o que é número cardinal, sem usar o axioma da escolha. Só que na hora da gente mostrar isso aqui, para cada x, a gente vai usar o axioma da escolha. Na verdade, a afirmação todo conjunto está em bijeção com um número cardinal, dado o modo como a gente vai definir o que é número cardinal, a afirmação todo conjunto tem seu número cardinal é o axioma da escolha. Porque números cardinais vão ser tipos particulares de ordinais. Ordinais são conjuntos bem ordenados em particular. Então, se todo conjunto tem um número cardinal, então, em particular, todo conjunto está em bijeção com uma boa ordem. Todo conjunto é bem ordenável. Teorema de Zermelo, que a gente vai ver daqui, no máximo, 2 semanas. Então sim e não. Então, e para os infinitos? E para os conjuntos infinitos? Tentativa.
Eu vou colocar assim entre aspas porque é uma tentativa fadada a dar errado. Isso aqui que eu vou escrever não é o jeito certo. Está fadado a dar errado, que é o seguinte. A gente vai dizer que se x é infinito, cardinalidade de x é igual a isso aqui. Como as pessoas fazem na escola, nas tatuagens adolescentes. Ah, o infinito! Que legal! Né? Que esse símbolo de infinito, hoje em dia, ele deveria ser chamado, xingado de ilimitação. Tipo, é um símbolo de ilimitude. Né? Que é quando uma coisa vai para mais infinito ou menos infinito. Ele não tem mais tanto a ver com o infinito de cardinalidade. Ele tem a ver com uma noção de infinito que em algum sentido é contínua. Está ligado mais a uma noção de medida do que cardinalidade, que é uma medida em algum sentido discreta. Tá? Mas vamos supor que não. As tatuagens dos comedores de cogumelo, de rave, não pode estar errado. Tem que ter uma verdade transcendental por trás do tutti-tutti. Né? Então isso aqui, se tiver infinito, foda-se, acabou. Se isso aqui fizer sentido, então deveria ser verdade que se dois conjuntos são infinitos, já que eu estou associando o mesmo representante a eles, se dois conjuntos são infinitos, então eles teriam que estar em bijeção. Deveria ser verdade. Não é. Então, se esta aberração funcionasse, se esta aberração prestasse, então quaisquer dois conjuntos infinitos estariam em bijeção. Well. Teorema de Cantor. X não está em bijeção com partes de X. Para qualquer X. Foda-se. Demonstração paradoxo de Russell. Essencialmente é isso. Prova. Seja φ uma função que sai de x em partes de x, mostraremos que φ não é sobrejetora. Então, não vai ter função sobrejetora de x nas partes de x. Então, em particular, bijeção não pode haver. Veremos que φ sobrejetora não é. Porra, eu falei, a Alfera que, se não me engano, ela fala assim, ela troca a ordem dos verbos. Veremos que φ sobrejetora não é. Mas quando ela fala é mais legal. Veremos que φ não é sobrejetora. Se fosse, paradoxo, se fosse, haveria tzinho pertencente a x1, tal que φ de tzinho seria igual ao conjunto de todos os xzinhos que pertencem a x1, tais que xzinho não pertence a φ de xzinho. Veja, xzinho é um ponto do xão, a φ é uma coisa que associa pontos a subconjuntos, então faz algum sentido eu me perguntar se xzinho pertence ou não à sua própria imagem. Tudo bem? Esse subconjunto é completamente legítimo. Esse subconjunto aqui é completamente legítimo. Se a função é sobrejetora, teria que ter um tzinho que a φ vai nele. Ora, φ de t, a pergunta é... É uma boa pergunta para o 1º de abril, né? T pertence a φ de t?
Isso daqui, isso é verdade, se somente se tem uma pretensão. Sim, se somente se não. Que merda, né? Ó, se sim, então é porque Tzinho pertence... Então, como φ de t é isso, então Tzinho não pertence à sua própria φ de Tzinho. Ou seja, não. Se não... Aí aqui, então, T... já ferrou, né? Então, aqui já... Se não, então T não pertence... É porque se o T não pertence a isso, então é porque o T não pertence a essa coisa. Então ele é uma das coisas que pertence à sua imagem, mas então, se não, então sim. Tudo bem? Um exercício muito legal para vocês fazerem em casa. Oi. Isso. Obrigado. E aqui é melhor colocar um então. Se sim, então não. Se não, então sim. Um exercício muito legal, e eu falo sem brincadeira, é instrutivo. Pega um conjunto X pequenininho, 4 elementos já está grande. Aí você tenta fazer uma função, você pega e aí faz uma função do X nas partes desse seu X que você pegou. E aí você monta esse subconjunto aqui e você vai ver que ele vai estar sempre escapando de qualquer função que você fizer. Porque esse conjunto depende de quem é a φ. Conforme você muda a φ, você muda qual subconjunto. Mas ele está sempre selecionando um subconjunto que escapa. É legalzinho, fica legal de você ver assim. Que ele, no fundo, está selecionando alguém que escapa. Então, corolário... se x é infinito, então parte de x também é infinito. Mas a cardinalidade de x não é a mesma que a das partes de x. Então, a prova... Nota que... Aqui eu vou colocar como exercício... Se x está contido em y e y é finito, então x é finito. Isso aqui você faz por indução no número cardinal do y, que agora você pode fazer isso, já que a gente tem a cardinalidade, o número cardinal de conjuntos finitos está bem definido agora. Então, em particular, se parte de x não fosse infinito, ele seria finito. Mas se ele fosse finito, x também seria, porque você teria... Então, se parte de x fosse finito, então isso aqui seria finito. Os unitários do x seriam um conjunto finito, porque é um subconjunto das partes. Só que isso aqui está em clara bijeção com o x. Então isso aqui seria finito. Então essa parte não usa o teorema de Cantor. É só propriedade de conjuntos finitos. Mas, então a gente tem dois conjuntos infinitos que não estão em bijeção. Então, não faz sentido se eu quiser pensar em número cardinal como sendo representante de cardinalidade,
eu dizer que o conjunto é infinito, eu vou e meto o mesmo símbolo para todos. Eu estou sendo preguiçoso. Eu posso, não, é só um jeito de falar, então tudo bem. Mas não diz que o número cardinal é isso. Fala isso aqui, eu só estou abreviando que é infinito. É um jeito de falar, tudo bem. Mas se quiser falar que o número cardinal é infinito, o pessoal que estuda conjuntos é permitido por lei bater na cabeça da pessoa. Com uma espuma, mas pode, né? Então fica o problema de como que a gente resolve isso. Então, tem dois jeitos de fazer. Tem dois jeitos de resolver. O mais comum, para quem não estuda teoria dos conjuntos, é foda-se, eu só vou tratar de número cardinal de conjunto finito, e quando for infinito, eu vou falar que o conjunto é infinito e numerável, não é numerável, e dane-se, só existe isso. E o outro jeito é usar ordinais. Dessa parte meio foda-se, tem um teorema legal, que é o teorema de Cantor-Bernstein, que eu queria muito fazer aqui, mas vai tomar tempo. Não vai tomar muito tempo, mas eu vou deixar ele na lista de exercícios arrumadinho, ele não é difícil, mas eu só vou enunciar ele aqui. Que assim, para resolver o problema há dois jeitos, para resolver o problema sem resolver o problema. Pode-se usar a notação do módulo, vamos colocar assim, como abreviação. Então, por exemplo, coisas como isso aqui apenas abreviariam existe função injetora de x para y. Você pode fazer esse tipo de coisa. A gente vai usar como abreviação e ver que funciona. Porque a gente vai fazer de um modo que se números ordinais a gente vai poder comparar. Se isso aqui acontece, então se existe uma função injetora, não vai ser uma convenção, vai ser uma consequência da definição. Vai ser uma consequência. Mas você poderia simplesmente falar, não, eu não quero saber o que é isso, eu quero usar só a notação pela intuição, pelo que ela remete. Tudo bem, existe uma função, você poderia fazer isso. Mas quando você usa esse tipo de notação, você espera que seja uma ordem. Se você espera que seja uma ordem, você quer que ela tenha a antissimetria. E a antissimetria vale. Então, a parte importante, nesse contexto, a parte mais importante realmente importante. Eu vou deixar ele como um exercício bem com todas as etapinhas feitas. Que é esse aqui. Cantor-Bernstein. O Cantor enunciou achando que era óbvio. Se não me engano, o Bernstein provou com um erro. E o Schroeder, se não me engano, fez a prova certa. Mas aí ficou o nome do cara que fez primeiro. Ou foi o contrário, mas
Se quiser ser muito certinho, é Cantor, Bernstein, Schroeder. Mas Cantor, Bernstein é todo mundo que... Enfim, tá? O teorema é esse aqui. Se existem funções injetoras de A para B e de B para A, então existe uma função bijetora entre A e B. Esse teorema é trivial se os conjuntos são infinitos. São finitos, perdão. Mas isso vale para qualquer conjunto. Independente de ser... Você nem usa o fato de ser finito ou infinito na prova. O que eu acho meio aterrador, porque isso é um indicativo muito forte de que usar a função injetora para dizer se uma cardinalidade é maior que a outra, ela concorda muito com a intuição do dia a dia. Mas em algum sentido eu também acho que as tretas do infinito, quando a gente vai medir tamanhos, elas surgem porque a gente falou, não, vamos medir tamanho de infinito usando objeção. Por quê? Porque no caso finito funciona. Então, assim, em algum sentido, eu tenho para mim que esse comprometimento, essas estranhezas que a gente tem com o infinito, é porque a gente faz uns comprometimentos muito fortes por conta dessas coincidências aqui. Mas aí isso é filosofia. Mas, de qualquer forma, a prova não é longa, mas eu não vou fazer. Mas isso aqui permite que você finja que mesmo que você não saiba o que é um número cardinal, ele funciona como se fosse um número, porque se isso é menor ou igual que isso e esse é menor ou igual que esse, eles são iguais. Então você consegue meio que trabalhar com cardinalidade como se você estivesse trabalhando com um número mesmo sem saber que porra é essa. E esse é o principal responsável. Tá? Mas aí como a gente não vai seguir essa seara da informalidade, na próxima aula a gente vai ver como que a gente resolve o problema resolvendo o problema, que são com ordinais. Tá? E a gente vai definir os ordinais ao estilo de von Neumann. E é isso. Obrigado pela paciência. E a bateria não acabou.